O tema da palavra desta noite é: há um prêmio para quem vencer. Há um prêmio para quem vencer. E ela está baseada inicialmente, então, em 1 Coríntios 9, do versículo 24 ao versículo 27, que diz assim: Vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Paulo escreveu esta carta à igreja de Corinto, e diante daquilo que Paulo escreveu, nós podemos tirar algumas lições. Quando nós assistimos os noticiários, quando nós assistimos alguns programas de televisão, encontramos neles alguns desafios, desde um MasterChef, até uma guerra dos cupcakes, até outros relacionados a esportes, habilidades musicais e artísticas. Encontramos programas com desafios, prometendo premiações, mas sempre prometem a premiação para o melhor, para aquele que tem a maior habilidade, para aquele que demonstra ter a maior competência, para aquele que sabe administrar bem o tempo, para aquele que sabe administrar bem a sua ansiedade, o seu nervosismo diante da competição. Paulo dizia da mesma maneira que existia uma corrida e que havia um prêmio, mas esse prêmio não poderia ser dado a todos aqueles que estivessem participando, mas somente aqueles que vencessem a corrida. Embora sejam muitos os participantes de uma maratona, embora sejam muitos os participantes de uma caminhada cristã, não serão todos aqueles que receberão o prêmio, que é a coroa incorruptível. Porque no decorrer de uma corrida, no decorrer de uma maratona, no decorrer de uma competição, existem muitos aqueles que desanimam, muitos aqueles que param no caminho, muitos daqueles que não têm capacidade física, não têm condições de continuar correndo porque não tem resistência. E nós vamos aprender aqui através desta carta que Paulo escreveu à igreja de Coríntios, que para que uma pessoa consiga vencer esta corrida, para que uma pessoa consiga receber o prêmio para o qual ele está disposto a correr, ele precisa primeiramente se submeter a um treinamento rigoroso. Paulo escreve aqui na palavra de Coríntios capítulo 9 e versículo 25. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. Pense que treinamento não é algo que você pratica apenas uma vez. Treinamento não é algo que o maratonista, o atleta, faz e se submete somente um dia. Mas ao contrário disso, o treinamento é algo que acontece frequentemente. Existe um horário para começar, um horário para terminar. Quando existe um treinamento para um atleta, ele muda os seus hábitos, ele muda o horário de dormir, o horário de acordar, ele muda a sua alimentação, ele muda agora também as suas horas de lazer. Para competir, aqueles que visam uma recompensa e um prêmio, precisam se lembrar do conselho de Paulo, que ressalta que é preciso se submeter a um treinamento rigoroso. Preste atenção, ele não diz que é um treinamento vago. Não diz que é um treinamento qualquer, um treinamento fácil, mas é um treinamento rigoroso. Ninguém que se considera perfeito, ninguém que se considera pronto e capaz, se submete a um treinamento rigoroso. Muitas vezes, o excesso de segurança em si mesmo pode atrapalhar um atleta, pode atrapalhar um líder, pode atrapalhar um aluno, porque ele já se considera pronto. Vive como quem já tem alcançado o seu melhor desempenho. Não existe um bom professor, não existe uma boa metodologia, uma boa escola que consigam ensinar um aluno quando ele acha que ele já sabe de tudo.
Não existe um bom treinador. Não existe uma boa metodologia. Não existem aparelhos que façam com que um treinador se desenvolva mais, se ele achar que ele já sabe tudo. E quantas vezes nós, diante da palavra de Deus, diante daquilo que Deus nos ensina, nos orienta, daquilo que Deus nos corrige, muitas vezes nos colocamos na posição de sermos pessoas extremamente aptas, capazes, e o ensinamento do Senhor se torna desnecessário. Paulo em Filipenses 3:12. Filipenses 3:12. Abra sua Bíblia. Vamos ver o que Paulo nos ensina, como que Paulo se comportava. Lembre-se que Paulo, antes de se converter, o nome dele era Saulo. Ele foi então ali na estrada de Damasco e teve um encontro com o Senhor. Saulo era um perseguidor dos cristãos. Ele era aquele que matava os cristãos. E quando tem um encontro com o Senhor Jesus Cristo, todo o conhecimento que ele tinha, todas as habilidades que ele tinha, tudo aquilo que ele sabia de Deus e dos cristãos, tornou-se nulo. E a partir daquele momento em que ele teve encontro com o Senhor, Saulo foi transformado num Paulo e começou a ter então agora um novo treinamento. Um treinamento de quem tinha um foco, de quem tinha um alvo. E foi isso que ele nos ensinou. Filipenses 3:12 diz assim: não que eu já tenha atingido, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para tomar posse e conquistar aquilo para o que Cristo Jesus tomou posse de mim e me conquistou. Não que eu já tenha atingido, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para tomar posse e conquistar aquilo para o que Cristo Jesus tomou posse de mim e me conquistou. Paulo aqui dizia, olha, eu prossigo, eu continuo. Eu vou continuar lutando, eu vou continuar correndo, eu vou continuar na caminhada cristã. E não é porque eu já tenha conseguido algo, não é que eu já tenha obtido a perfeição, mas o que eu espero é conquistar aquilo que Jesus Cristo já conquistou por mim, e foi para isso que ele me ganhou. Paulo aqui dizia que ele entendia que a obra na vida dele ainda não estava completa. Ele ainda não havia atingido o nível que o Senhor queria que ele atingisse. Ele não havia se desenvolvido completamente segundo o que Deus tinha para a vida dele. Paulo sabia que devia prosseguir, pois havia algo ainda incompleto e que precisava ser conquistado por ele. Portanto, meus amados, todo aquele que almeja receber uma recompensa, todo aquele que deseja receber um prêmio, precisa prosseguir, se submetendo ao treinamento. E este treinamento nada mais é do que o ensinamento. Aprendendo a dominar a si mesmo, as suas paixões, as suas vontades, os seus impulsos. Não existe como um atleta. Não existe como alguém que está desejando conquistar algo, ter uma vida de qualquer jeito, uma vida indisciplinada, uma vida onde não existe rotina, uma vida onde não existe tempo para refletir, uma vida onde não existe tempo para fazer planos, para projetar, para traçar metas. Não existe uma vida de quem quer ganhar. Mas você pode muitas vezes estar correndo, como aquelas pessoas que correm na maratona ali do final do ano na Paulista. Elas não estão lá correndo para ganhar um prêmio. Elas se misturam juntamente com aqueles que têm o foco e têm a meta de ganhar. Mas o foco delas é simplesmente chegar até onde conseguirem chegar. Estão lá simplesmente para se divertirem, simplesmente para ocuparem o tempo, para aparecer na mídia. Mas estes que estão naquela avenida correndo, sem antes terem se preparado, sem antes terem treinado, sem antes terem aberto tempo, a mão do seu tempo para exercitar-se, estes não receberão o prêmio. O máximo que eles recebem é um copo d'água da equipe organizadora, um flash de uma TV, minutos de fama apenas, mas para eles isso basta. A pergunta que nós devemos fazer para nós mesmos nesta noite é: nós estamos correndo para vencer?
Nós estamos correndo para conquistar algo. Nós estamos correndo porque desejamos, almejamos ter algo depois desta vida. Nós temos o desejo de ganhar algo das mãos de Deus. Ou estamos correndo como aqueles que correm e não sabem nem para onde. Não sabem nem de onde vieram e não sabem muito menos para onde irão. Toda pessoa que corre, toda pessoa que treina, toda pessoa que tem um alvo e tem uma meta, uma das características é a perseverança. Ninguém que quer vencer um obstáculo, um teste, uma corrida, conseguirá se não tiver determinação e consistência. Eu tenho certeza que quando uma pessoa começa a treinar, seja dentro de uma pista de caminhada, seja dentro de uma academia, seja qual for o tipo de exercício, essa pessoa no começo tem desejo de parar, de desanimar, porque o seu corpo dói, a sua musculatura não está preparada para aquele tipo de esforço, a sua respiração não está preparada. Mas conforme o tempo vai passando, conforme ela vai perseverando, conforme ela vai determinando ir cada dia um passo a mais à frente, o seu corpo começa a perceber que há um foco, há um objetivo. Aquela pessoa não desiste, aquela pessoa não desanima, porque na mente dela, ela já determinou que ela vai vencer e ela vai conseguir mais do que ela fez no dia anterior. O que acontece é que muitas vezes nós temos uma meta, e esta meta ela é tão longe de ser alcançada, que nós desanimamos, porque olhamos a distância que há entre nós e o nosso objetivo. E por isso muitos ficam parados, por isso muitos ficam desanimados, por isso muitos não aceitam serem treinados, por isso muitos não aceitam sentir dor, abrir mão do desejo momentâneo para conquistar algo que seja mais longínquo e mais duradouro. Mas eu quero te dizer algo. Que nessa vida você pode correr e buscar muitas coisas que te tragam satisfação, que te tragam alegria, que te tragam conforto. Mas eu quero te dizer que tudo aquilo que você e eu conseguirmos nesta vida, está limitado a esta vida. E talvez um de nós venhamos até mesmo a perder antes da nossa vida acabar. Porque são coisas perecíveis, são coisas temporárias, são coisas que trazem alegria e prazer durante um espaço curto de tempo. Mas quando Paulo fala que existia uma corrida, quando Paulo fala que existia uma coroa, que existia uma recompensa, ele não estava falando das coisas que são corruptíveis e desta terra. Ele estava falando de uma corrida que o conduziria à presença do Pai quando ele passasse desta vida para outra vida. Paulo estava falando de uma corrida que ele sabia que Deus havia sonhado para ele. Uma corrida que ele sabia que existia um propósito muito maior nesta vida do que simplesmente viver e se transformar de um perseguidor agora a um perseguido. E a pergunta que eu te faço é: qual o propósito que Deus teve ao te escolher e ao te chamar? Como está a sua determinação para alcançar o prêmio da salvação, que é eterno? Será que você tem se submetido a um treinamento rigoroso? Ou será que você não tem se submetido? Não tem tido resistência para suportar este treinamento? E por isso já está começando, como muitos dizem, a jogar a toalha. Nenhum atleta, quando corre, vencerá se no meio do treino se sentir incapaz, impotente, imperfeito. Mas ao contrário, o treino faz com que as resistências aumentem, com que as fragilidades e as limitações sejam controladas pelo atleta em sua mente e depois no seu físico. Treino é treino. No treino você pode errar, no treino você pode falhar, no treino você pode sentir dor, no treino você pode até mesmo ter sensações que te fazem quase parar, mas você ali continua, você se esforça e você no outro dia dá mais um pouco do seu esforço. Todos nós estamos sendo treinados. Paulo diz que todos nós estamos sendo submetidos a um treinamento rigoroso. Então não exija de você a perfeição. Não exija de você aquilo que você acha que você já recebeu do Senhor.
Existem pessoas que param de treinar, param na vida cristã, param de liderar um pequeno grupo, param de abrir a sua casa, param no ministério do louvor, param na intercessão, param no curso teológico, porque não se sentem capazes. Como se elas já estivessem a ponto de subir no pódio. Paulo dizia que esta corrida ela ainda está acontecendo, o treinamento ainda está acontecendo. Então não olhe para você, não olhe para a sua incapacidade, não olhe para a sua fragilidade, não olhe para a sua limitação, não olhe para aquilo que te falta. Mas ao contrário disso, olhe para o autor e o consumador da sua fé. Olhe para o Senhor Jesus Cristo. Como diz o salmista no Salmo 121, levante os seus olhos para os montes, e de onde virá o seu socorro? O seu socorro virá do Senhor que fez os céus e a terra. Hoje de manhã, no jejum e oração, nós pudemos meditar sobre isto. Que o Senhor, quando criou em Gênesis, no capítulo 1, do versículo 24 em diante, Ele foi dizendo, haja luz e houve luz, hajam aves, hajam peixes, haja água. Ele foi criando o homem. Ele criou todas as coisas e no final Ele disse que aquilo era muito bom. Quando Deus criou tudo em Gênesis capítulo 1, Ele criou todas as condições, Ele criou todas as habilidades, Ele colocou em nós tudo aquilo que nós precisávamos. Quando nós aceitamos a Jesus Cristo, o Deus onipotente, o Deus que tem todo o poder, Ele veio habitar em nós. E porque Ele habita em nós, nós temos a natureza de Deus nas nossas vidas. Então nós temos a natureza de quem pode todas as coisas, porque Ele é que tem nos fortalecido. Qual tem sido a sua corrida? Qual tem sido o seu desafio? Qual tem sido o caminho que você tem percorrido? Quais têm sido as lutas que você tem enfrentado? Quais têm sido os obstáculos que você tem que superar todos os dias? Não olhe para você. Não olhe para as suas limitações. Não olhe para aquilo que te falta. Mas olhe para o Senhor Jesus, olhe para o Cristo que habita na sua vida, olhe para o poder do Senhor que foi manifesto através de Cristo Jesus. Nós não podemos muitas coisas, aliás, nós não podemos nada. Nós não podemos sequer respirar se o Senhor não nos der o ar, se o Senhor não nos der o oxigênio. Nós não podemos nem sequer nos alimentar se o Senhor não nos der condições para ingerirmos o alimento. Nós não podemos nem sequer levantar se o Senhor não tiver misericórdia de nós e não mantiver o sopro de vida que Ele um dia liberou sobre as nossas vidas. Você não pode nada. Eu não posso nada, mas as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. E por causa dessas misericórdias, nós podemos, assim como Paulo, continuar nesta corrida. Você não pode, mas o Senhor disse que com Ele você vai vencer. Mas você não vai vencer levando de qualquer maneira esse treino. Você não vai vencer se você não entender que neste treino não é apenas para que você olhe para o que você não tem. Não é para que você olhe para aquele que está à sua frente. Não é para aquele que está do seu lado ou atrás de você. Este treino significa que você vai olhar sim para você, mas vai olhar para o Senhor. E todos os dias vai pedir para Ele renovar as suas forças e te tornar semelhante a Ele. Quando nós nos tornamos semelhantes ao Senhor, quando nós pedimos para que o Senhor mude a nossa visão, quando pedimos para o Senhor perdoar os nossos pecados, quando pedimos para o Senhor tirar de nós aquilo que o desagrada, aquilo que o ofende, nós estamos dizendo para o Senhor que estamos abrindo mão da nossa natureza humana para receber a natureza divina em nossas vidas. E é através da natureza divina que nós podemos vencer. Você não está sozinho nessa jornada. Você não está sozinho neste caminhar. Você não está sozinho neste caminho. Aquele que te escalou, aquele que te chamou, fez uma aliança e disse que estaria contigo todos os dias da sua vida. E mais ainda, que a obra que Ele começou a fazer em tua vida, Ele vai continuar fazendo até o final desta corrida, quando Jesus Cristo voltar. Ele se compromete com você. Ele não te chama para te envergonhar.
Ele não te escala para te deixar no caminho. Mas ao contrário disso, o Senhor te chama, o Senhor me chama para caminhar conosco, para ter relacionamento conosco, enquanto estamos neste caminhar, enquanto estamos nesta jornada. O Senhor deseja, o Senhor quer caminhar com você. A obra não está completa ainda. O Senhor ainda está ensinando através da palavra dele. Através da exortação, através do confronto, através da correção. Através disso nós ainda estamos sendo aperfeiçoados. Nós estamos sendo treinados. Nós estamos sendo habilitados. Então não desista quando você errar. Não desista quando você falhar. Não desista quando os resultados não forem da maneira como você espera. Não desista. Não pare de crer. Não espere ser perfeito. Porque você ainda não foi glorificado. Mas também não aceite o errado como sendo certo. Existem aquelas pessoas que param porque erram. E existem aquelas pessoas que continuam mesmo errando. Eu quero te dizer que quando você está correndo, quando você está numa maratona, se você não usar bem o seu tempo, a sua respiração, a sua resistência, você pode começar ganhando, mas quando chegar no final, perto de você conseguir cruzar aquela faixa de chegada, talvez você não tenha mais resistência, talvez você não tenha mais fôlego. Talvez tudo aquilo que você gastou no começo, inadequadamente te falte no final. É necessário ter equilíbrio no começo da vida cristã, no caminhar da vida cristã, para que ao chegar no final dela, você receba a sua recompensa. Não podemos achar que fazendo as coisas de uma forma leviana, agindo de uma forma errada, sabendo que está errando, vamos alcançar algo de Deus. Não vamos alcançar. Porque o Senhor Jesus, Ele dará a coroa incorruptível somente àqueles que vencerem. E vencerem a quem? Primeiro a si mesmos. Aos seus desejos. As concupiscências da carne, a concupiscência dos olhos. Aqueles que vencerem o orgulho, soberba, vaidade. Aqueles que vencerem a preguiça. Nunca vamos ver um atleta ganhar um prêmio se ele for preguiçoso. Portanto, meu amado e minha amada, trabalhe com Deus para superar suas fraquezas e para melhorar seu desempenho nas áreas que precisam ser aprimoradas. Trabalhe com Deus. Não tente trabalhar sozinho. Não tente melhorar sozinho. Não tente ser uma pessoa de caráter excelente sozinho. Não tente ter um casamento bom sozinho. Não tente ter um relacionamento sozinho. Não tente ter ganhos nesta vida sozinho. Não tente liderar sozinho. Não tente exercer influência sozinho. Mas em tudo aquilo que você fizer, coloque Deus neste lugar. Coloque Deus nessa situação. Coloque Deus na sua vida. Porque quando você coloca Deus em tudo aquilo que você fizer, a palavra de Deus diz que Ele satisfará o desejo do teu coração. Mas Ele só poderá fazer isso se Ele caminhar com você. Se Ele deitar com você. Se Ele se levantar com você. Se Ele for trabalhar com você. Estudar com você. Ministrar com você. Acontece que existem áreas que talvez você diga, nessa área eu sou bom demais, nessa área eu já estou bem treinado, eu já sou capaz. E aí você coloca o Senhor de lado dizendo, não preciso mais de treino, eu já sou bom demais e suficiente, autossuficiente. E é quando fazemos isso, que o nosso adversário vem e rouba. 1 Coríntios 9, abra sua Bíblia, 1 Coríntios 9, 26 a 27. Primeira Coríntios 9,
26 a 27. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Mas esmurro o meu corpo, e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Ninguém que almeja vencer e receber um prêmio pode perder o foco ou ficar distraído. Quando há um objetivo, uma meta, um propósito, dificilmente você deixará de ter resultado, porque começará a treinar a si mesmo até atingir o seu pleno potencial. Estar com os olhos em Cristo faz com que você jamais se esqueça que foi Ele que te chamou e te escolheu. Estar com os olhos em Cristo faz com que a sua autoconfiança não dependa mais da aceitação ou da rejeição das pessoas, porque você tem um alvo e este alvo é Cristo e não são as pessoas. Ter um alvo é ter a convicção que em meio às lutas você está sendo treinado e que a tua resistência será maior, porque a tua fé está sendo aperfeiçoada e será fortalecida no Senhor. Quando Paulo diz que ele não ia ficar esmurrando o ar, ele estava dizendo que ele não podia perder tempo, lutando em vão, desperdiçando energia naquilo que não dava resultado. Quantas vezes nós esquecemos que existe um alvo, esquecemos que existe um objetivo para passarmos o que passamos, para viver da maneira que estamos vivendo. Quantas vezes esquecemos que o Senhor está aperfeiçoando a nossa fé, o Senhor está nos treinando, o Senhor está nos capacitando para uma obra ainda maior. E começamos a olhar para o lado, começamos a olhar para um, olhar para o outro, e com isso perdemos o foco, perdemos o alvo. É como se começássemos a esmurrar o próprio ar. Mas eu quero te dizer o que em Hebreus 12:1 diz. Hebreus 12:1, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Amados, para que nós possamos correr, para que um atleta possa correr, ele precisa se livrar de tudo aquilo que não é necessário, de tudo aquilo que vai trazer um peso maior para ele. Quantas vezes nós carregamos pesos desnecessários? Quantas vezes carregamos coisas que não são importantes? E achamos que vamos conseguir chegar muito adiante? A pergunta que eu te faço é: o que está sobre a sua vida que tem pesado demais? O que está na sua mente que tem ocupado espaço de tempo demais? O que está no teu coração que tem sido para você um peso? Liberte-se disso, livre-se disso, para que você possa correr esta corrida livremente. Não podemos caminhar com Jesus, trazendo sobre nós o jugo, o peso. Não podemos correr com Jesus, carregando sobre nós a mágoa e ressentimento. Não podemos correr com Jesus, carregando pecados escondidos e ocultos. Não podemos correr com Jesus, carregando aquilo que não é necessário e preciso. A palavra de Deus diz aqui: livremo-nos de tudo aquilo que nos atrapalha. E ninguém que deseja avançar pode ficar embaraçado, atrapalhado ou envolvido com aquilo que poderá um dia distraí-lo e trazer peso. Paulo dizia que era preciso se livrar de tudo isso, do pecado que o envolvia. Só assim seria possível correr com perseverança aquela corrida. Quando nós não abrimos mão disso, quando nós não abrimos mão deste peso, deste embaraço, nós estamos pecando, nós estamos abrindo uma brecha. E o que é uma brecha? É um espaço entre duas coisas. Uma brecha é um espaço pequeno que vai se tornando grande e permite que muitas vezes o adversário entre e roube de nós a alegria, o vigor, o entusiasmo, o ânimo, a palavra. Quando você deixa uma brecha aberta, quando você não se desvincula daquilo que não é bom para você,
Quando você não se desprende de sentimentos, de ressentimentos e de pensamentos que não tem nada a ver com a corrida que está proposta, com o alvo que você tem, que é Cristo. Isto aos poucos vai tirando de você toda a sua coragem e o seu vigor. Porque isso te separa de Deus. E separado de Deus, você não terá condições de continuar correndo até a volta de Jesus Cristo. Entenda. Existem decisões que o corredor tem que tomar durante o espaço de tempo entre a largada até a chegada. E é durante esse percurso que ele começa a decidir se ele para, se ele continua. É nesse percurso que ele decide se ele vai levar uma mochila cheia de utensílios ou se ele não vai levar nada. Pare para se lembrar um pouco de uma imagem que você tenha de um atleta, de um corredor. Ele leva mala de rodinha, ele leva pistas, ele leva um skate, ele leva bagagem, ele leva barraca. Nem mesmo aqueles que andam de bicicleta, que fazem percursos longos, que vão dormir na estrada, levam nada disso. Eles levam o mínimo necessário para sobreviver. E o que eu e você precisamos para sobreviver, para viver e para ter a garantia de vida eterna, está nesta palavra. Tudo mais fora desta palavra é desnecessário. O que você precisa para viver? O que você precisa para continuar nesta corrida? Tem que estar em conformidade àquele que ditou as regras. Tem que estar em conformidade àquilo que foi estipulado quando você se inscreveu. Quando você deu o seu nome. Quando você levantou a sua mão. Quando você entregou a sua vida. Você recebeu um manual chamado Velho Testamento e Novo Testamento. E neste manual estão todas as condições necessárias para que eu e você possamos receber do Senhor Jesus o prêmio para o qual Ele foi ali naquele lugar, morreu, venceu e subiu para o céu para nos preparar um lugar. Tudo que você precisa, meu amado e minha amada, todas as condições, todos os recursos que você necessita estão nesta palavra. E aqui também Ele te ensina aquilo que você deve desprezar. Mas muitas vezes insistimos em manter aquilo que não é necessário, aquilo que causa dor, aquilo que causa dano, aquilo que causa tristeza, aquilo que tira o ânimo, o vigor, o entusiasmo. Porque nós achamos que vai nos fazer falta um dia. Ou porque não estamos prestando atenção que nesta corrida são poucos aqueles que vão vencer. E os que vão vencer são aqueles que vão até o final. De nada adiantará vivermos uma vida inteira dentro da igreja. De nada adiantará frequentarmos os cultos de domingo durante uma vida inteira, se no final não tivermos ânimo, perseverança, resistência e determinação. Para que possamos nos libertar do que nos atrapalha. Eu te convido nesta noite de Santa Ceia, diante do memorial do corpo, diante do memorial do sangue, se desvincular, se desvencilhar, abrir mão de tudo aquilo que te afasta da presença de Deus. Nós sabemos aquilo que desagrada ao Senhor. Nós sabemos aquilo que ofende a santidade de Deus. Nós sabemos aquilo que entristece ao Senhor. Nós sabemos. E há um tempo atrás, conversando com uma pessoa, ela dizia: o pior de tudo é que eu sei. O meu marido sabe, minha família sabe, mas é muito difícil. E eu dizia a ela: dá um passo de cada vez. Você sabe. E se você sabe, você não se desvincula. Se você sabe, você não se arrepende. Se você sabe, você não deixa. Isto é pecado. Mas faça algo nessa noite, troque aquilo que te afasta da presença de Deus, pela decisão de estar diante de Deus a partir desta noite e se reposicionar nesta grande maratona. Tome a decisão nesta noite
de substituir algo que te dá um prazer momentâneo, pela alegria e o prazer de poder assentar-se e participar deste grande memorial que o Senhor preparou para nós nesta noite. Uma pequena simbologia de tudo aquilo que nos aguarda ali no reino, que o Senhor foi preparar para nós. O Senhor te escolheu e te chamou, e Ele quer ser o teu sustentador, a tua fonte, a tua força e o teu ajudador. E quando você se liberta dessas prisões, dessas amarras, disso que Paulo dizia que prende, que aprisiona, você então se torna uma pessoa livre para correr com Cristo, para Cristo e por Cristo. O Senhor então começa a se colocar na brecha entre você e Deus. E onde havia a sua imperfeição, entre o sangue de Jesus. Onde havia o seu pecado, o Filho passa o sangue. Onde havia distância entre você e Deus, aquele Jesus que morreu e ressuscitou e o sepulcro está vazio, Ele entra e novamente te conecta ao Senhor. E por causa de Jesus Cristo que nós podemos isto. E o Senhor Jesus quer que você e eu venhamos a contar com Ele. O Senhor Jesus quer que nós venhamos a convidá-lo para estar conosco durante toda a nossa caminhada de fé. Durante toda a nossa jornada, enquanto Ele não voltar para nós. É desejo do coração do Senhor caminhar com você durante todo o tempo de sua vida. E lembre-se, não olhe para a sua impossibilidade, para a sua fraqueza. Não olhe para quantas vezes você tomou essa decisão e caiu. Isso não é mais importante. Porque diante desta mesa, diante deste pão, diante deste cálice de uva, nós podemos lembrar que Jesus disse que todas as vezes que confessamos os nossos pecados, Ele nos perdoa. Diante desta mesa, significa que a aliança que Deus fez conosco ainda está disponível. O véu foi rasgado. O que nos afastava de Deus não existe mais. Agora a única coisa que pode nos afastar de Deus, afastar você de Deus, é você não desejar se relacionar com Ele. A única coisa que pode distanciar o homem de Deus é o próprio homem. Nem Satanás tem poder e autoridade para impedir você de se relacionar com Deus, porque Ele já foi vencido. Você tem, porque você tem o direito de escolher. Mas o que eu quero te dizer nessa noite é que o Senhor quer estabelecer com você um novo e vivo caminho. Um caminho eterno que te conduzirá à salvação, que é o maior prêmio que você pode receber. E eu. Todos os dias, meus amados, nós temos que acordar e lembrar que ainda estamos correndo. Que ainda existe um tempo. Existe ainda um caminho, existe ainda um percurso. E que a nossa dependência tem que ser cada dia maior do Senhor. E que a nossa dependência tem que ser cada dia maior do Espírito Santo. Para isso, nós precisamos dedicar um tempo a sós a Ele. Precisamos ter um relacionamento com o Senhor. Porque é através do TSD que as nossas forças são revigoradas. Que a nossa visão muitas vezes turva é aberta. O Senhor pinga do colírio nos nossos olhos. O nosso coração quando está entristecido, o Senhor nos alegra. Porque Ele é a fonte de tudo aquilo que nós precisamos para continuar esta caminhada. Ele é a fonte. De tudo que você precisa, Ele é a fonte. E para encerrar, Paulo diz em 2 Timóteo 4, 5 e 8 assim: mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério,
porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próxima. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está aguardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Paulo estava dizendo a Timóteo: olha, Timóteo, os meus dias já estão terminando. A minha corrida já está chegando ao fim. Eu combati o bom combate. Eu acabei a carreira. Eu guardei a fé. E desde agora, Paulo tinha tanta certeza na recompensa que ele receberia do Senhor, que ele diz: desde agora a coroa da justiça me está aguardada. Nós precisamos caminhar com Cristo todos os dias na certeza de que a nossa coroa já está guardada, a nossa recompensa já está guardada. E se nos falta essa confiança, é porque existem coisas ainda que nos prendem e que nós precisamos nos desvencilhar. Existem culpas, existem sentimentos, existem acusações que nos aprisionam, e nós precisamos nos desvencilhar e colocar no lugar disto Jesus Cristo, o Salvador.